nessa noite. Eu quero ler um texto aqui, mas na palavra de Deus, que está lá em Efésios 6:17. Nós vamos ler outros textos no decorrer da palavra, e você pode permanecer com a sua Bíblia aberta ou com o seu celular na prontidão para você poder acompanhar a leitura. Mas eu quero iniciar com esse texto aqui do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 6, no versículo 17. Esse texto da palavra de Deus vai nos falar exatamente sobre a armadura de Deus, né? Que a gente deve vestir toda a armadura de Deus. E no verso 17 ele vai falar de uma parte específica dessa armadura. Diz assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Perdão, mas é o 16, tá? Confusão que eu fiz aqui. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Toda armadura é importante, né? Depois você leia com atenção esse texto da palavra de Deus. Mas eu quero me deter aqui nesta noite. Deus colocou no meu coração para falar sobre fé. E esse texto aqui vai dizer para a gente tomar o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que são os dardos inflamados do maligno? São as flechas em chama que ele joga contra nós. Quem já assistiu filmes de guerra já viu isso, né? Quando um exército está contra o outro, e então eles colocam lá a ponta da flecha com esponja, alguma coisa assim, um betume, coloca fogo, e aquela flecha então é lançada contra o inimigo, e ela bate lá onde o inimigo está, no seu escudo ou ao seu redor, e o desejo daquela flecha que é lançada é então destruir o inimigo, se não pegar no corpo dele, incendiá-lo. E um dos escudos que era usado para defender-se desse tipo de flecha era um escudo grande, que tomava a frente de todo o corpo. Eles tinham uma haste no chão, que era fincado para ficar bem firme, e ele tinha à sua frente, ele era como um pouco esponjoso, hoje ele era então umedecido em água ou em líquido que pudesse então apagar. Quando batesse aquela chama, a chama não pegasse o escudo, ele fosse então apagado. Então, pegando essa ilustração desses escudos usado, conhecido ali pelo povo de Deus, pelo povo de Roma, de Efésios e tudo mais, ele vai dizer que a gente tem que ter um escudo como esse, chamado fé, onde tudo que o inimigo lançar contra nós vai ser desfeito. Toda a chama que é para destruir a nossa vida, ela vai ser apagada. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite um tipo de fé específica. Nós poderíamos falar aqui sobre vários tipos de fé, e a gente pode elencar aqui com os irmãos pelo menos 5 tipos de fé. A primeira fé salvadora é aquela fé que você precisa para ser salvo, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Essa é a fé salvífica, a fé salvadora. A fé mantenedora é aquela que nós precisamos para lidar com as lutas, com as batalhas, com os desafios desta vida. Há crente que é salvo em Cristo, crê em Jesus como Salvador, tem um lugar no céu, mas a sua fé mantenedora é fraca, e ele passa uma vida aqui sem desfrutar da vida abundante que Deus veio dar. Ele tem vida eterna, mas a vida dele é só de reclamação. Quando vem o problema, a dificuldade, em vez de ele encarar com fé, ele se deixa abater, e aí ele desanima, não quer mais ficar à frente do ministério da igreja, larga, aí ele fala que vai largar esposa, aí ele desiste dos projetos dele. Por quê? Porque a fé mantenedora dele é fraca, precisa fortalecer a sua fé cotidiana em Deus. O terceiro tipo de fé seria a fé ministradora. É um dom de Deus, é um dom espiritual dado ao crente, ao salvo, para que ele ministre sobre as outras pessoas, ele ministre ao corpo de Cristo,
levando a igreja na fé para que ela possa avançar, mas que Ele ministre lá fora também as pessoas que não podem ter fé por si mesmas, porque elas estão nas garras do inimigo, e elas carecem que nós levantemos as nossas mãos santas, como diz a palavra, e ministremos sobre a vida delas, para que elas sejam libertas dos demônios, para que elas sejam libertas de todas as algemas do diabo. Isso é a fé ministradora. E existe a fé natural. A fé natural é aquela que todo ser humano tem. Uma pessoa, o lavrador da terra, vai lá e planta a semente. Por quê? Porque ele crê que ela vai brotar, não vai germinar. A gente pega um ônibus, quem pega o ônibus aí, o busão, cansado, você chega a dormir, né, babar ali no banco do ônibus, porque você crê que aquele motorista que está dirigindo o ônibus, ele é credenciado para aquilo, ele vai levar e trazer em segurança. Então, esse é um tipo de fé natural, toda pessoa pode ter, independente dela ter a sua fé em Cristo Jesus. Isso também nos leva à fé da religiosidade. Mas há um quinto tipo de fé que eu coloquei exatamente por último, porque é sobre ela que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite, que é a fé confessional. Aquilo que nós confessamos, aquilo que nós declaramos com que cremos, o que nós cremos. Antigamente se fazia, antes de se batizar, a gente vai ter batismo agora dia 20, né? A chamada profissão de fé. O que era a profissão de fé, né, pastor Alves? Era colocado aqui à frente os candidatos a batismo e se fazia as perguntas sobre as doutrinas fundamentais da Bíblia. Eles tinham que responder certinho, senão não era batizado. E além das perguntas que o pastor fazia, depois ele abria para a igreja, sempre tinha um diácono com alguma pergunta bem difícil para fazer para o candidato, e o pessoal tremia na base. Quem já foi batizado nas antigas sabe disso, né? E a gente então tinha aquela tensão de ser aprovado para ser batizado. Vocês vão batizar agora, né? Pegaram a época boa, não passaram por nada disso. Vocês estão na sala do pastor, ali, com conversa com o diácono, no acompanhamento de vidas, com discipulado, mas vocês professam a fé também de vocês. Professar a fé é confessar a nossa fé. A fé salvífica diz em quem cremos. A fé confessional diz o que cremos a respeito daquele que nós cremos como nosso Salvador pessoal. Há uma frase aqui do reverendo Fábio Correia que ele diz assim: por confessional, entende-se que é aquele que sempre confessa aquilo que crê. Nesse sentido, todas as igrejas, bem como todos os crentes, são confessionais, isto é, formulam uma confissão de fé. Então você é crente, você tem uma confissão de fé, você tem aquilo que você crê. Há tempos atrás se discutia a respeito do nosso seminário Batista Ceteres, porque para ser reconhecido pelo MEC, ele teria que ser reconhecido como uma faculdade, né, dessa maneira. Ele teria então que abrir mão de algumas coisas muito importantes nossa, como a nossa fé confessional, porque aí você teria que abrir para professores que viessem ministrar aulas que não tinham a mesma fé que nós temos. Então entendeu-se, doutor, de que o seminário ele devia permanecer confessional. Então o seminário batista, ele ensina aquilo que os batistas creem a respeito da palavra de Deus. Se é um seminário assembleiano, ele vai ensinar aquilo que a igreja assembleia crê a respeito da palavra. Se é adventista, também, e aí por diante. Então cada denominação tem a sua confissão de fé. E a confissão de fé, ela diz respeito ao que confessamos e cremos sobre Deus e sua palavra. E aí vocês têm uma ilustraçãozinha aí muito conhecida a respeito do evolucionismo, mas nós, como crentes, nós cremos em quê? No criacionismo. Nós cremos que Deus do nada criou todas as coisas. Esta é a fé do cristão. E nós não negociamos isso. Nós não dizemos talvez tenha sido uma evolução.
Talvez lá um pequeno ser se evoluiu da água e saiu e se tornou ser humano, ou talvez se evoluiu do primato. Nós não cremos. O que nós confessamos como cristãos? Seja na igreja, seja na faculdade, onde você estiver, seja no nosso trabalho, nós cremos no Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus Criador dos céus e da terra. Uma coisa muito importante a gente entender sobre a fé confessional: não existem duas verdades. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso é muito importante, porque se nós entendermos que toda religião leva a Deus, que toda confissão de fé ela tem a sua verdade, então nós não precisamos ser firmes na pregação da palavra, na conversão de vidas a Jesus, porque todo caminho vale. Mas como cristãos, falando de nós como cristãos batistas, nós cremos que só Jesus Cristo salva. Isso muda tudo, porque eu não posso estar caminhando com colegas de trabalho, de escola, de família, e vendo caminhar a sua vida aqui na terra, crendo em outros seres, em outras coisas, com outras crenças que não sejam Jesus, e não fazer nada para que ele compreenda a verdade de Jesus. Por quê? Porque eu não estou me importando com aquela pessoa, sabendo que ela está a passos largos, caminhando para o inferno. Se de fato eu creio que a salvação ela é só em Jesus. Então a verdade não é relativa, nós vemos um mundo muito relativista, não existem duas verdades, a gente não pode dizer que há uma metade da verdade ali e outra metade daqui. Verdade é verdade, ela é íntegra, ela é inteira e ela precisa ser crida, conhecida e confessada pela nossa vida. A fé confessional cristã, irmão, se inicia com a fé salvadora, que a gente falou no início. Lá em Romanos 10, versos 9 a 10, diz que se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca se faz confissão para a salvação. É muito sério, muito profundo. A minha fé confessional cristã começa no momento que eu creio em Jesus como meu Salvador. Isso ocorre no meu coração, na minha alma, com o meu entendimento. Então a minha mente é transformada. E eu creio agora que não todos os caminhos levam a Deus, mas que só Jesus é o caminho, e que Ele é o único Salvador. E então agora eu preciso confessar isso, anunciar isso, declarar isso, sair dos meus lábios essa palavra: eu creio em Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, e o único que pode também salvar a vida do meu próximo. Quando nós olhamos esse texto da Bíblia, e ele foi dito no contexto na igreja de Roma, e ele foi dito no contexto também oriental e ocidental, com crentes também orientais, e a gente vai entender aqui de que haviam crenças muito diferenciadas a respeito de Jesus. Inclusive, uma questão fundamental de muitos que não acreditavam na ressurreição dos mortos, portanto que Jesus, Paulo depois ele vai trabalhar isso: se Cristo não ressuscitou dos mortos, então vã é a nossa fé. A nossa fé salvífica é vã se a nossa fé confessional de que Cristo ressuscitou dos mortos é equivocada. Mas de fato, diz Paulo, Cristo ressuscitou. E por isso nós temos a certeza que quando Cristo voltar, vamos morar com Cristo nos céus. A fé confessional cristã influencia profundamente nossa fé mantenedora e a nossa fé ministradora. O que cremos sobre Deus norteará a forma como nos relacionamos com Ele e também com o nosso próximo.
aquilo que ensinamos, aquilo que pregamos, como que nós ministramos a vida das outras pessoas, como que nós vivemos a nossa vida com Deus. Quer ver um exemplo? Às vezes você pode se sentir totalmente sozinho, vazio, desamparado, mas pela sua fé confessional você crê na palavra de Deus que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Só com a mesma palavra similar que Deus disse a Josué: não pasme, não se espante, eu sou contigo por onde quer que andares. E quando você se sente sozinho e vem essa palavra, essa fé que você tem no seu coração, e você declara isso, a sua alma é renovada. Agora, a pessoa que ela não crê dessa maneira, não entende dessa maneira, não conheceu ainda essa verdade, muitas vezes ela é levada a tirar a própria vida, porque ela sente um vazio profundo, e ela não sabe, ela não crê, ela não confessa que Jesus está ali para ampará-la, para ajudá-la na sua caminhada. Então, qualquer luta que nós travarmos, qualquer desafio que estivermos, qualquer objetivo que formos alcançar, queremos alcançar, a nossa fé confessional, aquilo que nós cremos, aquilo que eu creio, vai influenciar nas decisões que nós tomarmos, nas atitudes que nós vamos ter. Um exemplo é a doutrina da salvação, onde encontramos várias crenças e confissões. Por exemplo, a salvação por meio de sacramentos. Religiões que acreditam que você é salvo, então, pelo batismo, ou pelo celebrar da ceia, como sacramentos. Então eu não posso perder a ceia, porque se Jesus voltar e tiver perdido a ceia, eu não vou ter tido aquele tempo os meus pecados então sanados, eu vou para o inferno. O batismo, quando ocorre às vezes ali na infância da criança, onde ela ainda não tem nem condições de confessar a sua fé, requisito necessário para ser batizado, mas ela é batizada porque a religião crê de que se ela morrer sem o batismo, ela morre pagando, e ela então vai para o limbo, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno. Então ela precisa do batismo da igreja para ser salva. Mas biblicamente nós, como batistas, não cremos assim. Nós não cremos que o batismo salva, mas que o batismo é o cumprimento de uma ordenança de Jesus, e que só Jesus Cristo salva. O ladrão na cruz não chegou a ser batizado, mas ele creu em Jesus. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outra crença sobre a salvação é que somos salvos pelas obras. E aí muitas pessoas começam então a fazer muitas boas obras, não porque amam o próximo, não porque querem fazer o bem realmente ao próximo, mas com o objetivo de garantir a sua salvação nos céus. No entanto, por mais boas obras que nós fizermos, algo já está descrito: somos pecadores. E só um que morreu por nós na cruz do Calvário pode anular a dívida que era contra nós, a dívida do pecado, e esse é Jesus. As nossas boas obras não anulam essa dívida. Pelo contrário, a própria carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele vai dizer que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, mas a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é dom, é dádiva, é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Outra crença sobre a salvação é a salvação pela penitência. Quando teve a virada do ano 2000, nós vimos muito isso, porque havia uma lenda, uma coisa de que em 2000 chegarás, 2000 não passarás. E aí 2000 chegou, já passou, e tal, mas naquela época então algumas pessoas, houveram reportagens inclusive sobre isso, se penitenciaram, chicoteavam suas costas, subiam ajoelhados escadarias, porque acreditavam que através da penitência, do sofrimento do corpo, que é carnal, que é pecador, então a sua alma poderia alcançar a vida eterna. Só um sacrifício é necessário para que sejamos salvos, e esse sacrifício ocorreu na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Outra crença da salvação
a respeito da salvação é a reencarnação. Então você vive esta vida aqui, e se você não fez tudo direitinho, você vai voltar na próxima vida com um carro, e você precisa viver aquele carro, e você vai passando de vida em vida até que você chegue a uma perfeição, uma condição que não tenha condições de reencarnar novamente. Em outras palavras, você está aqui porque você pecou muito na sua vida passada. É por isso que nós estamos aqui. A crença vai dizer assim, é o karma que nós levamos. Mas nós não cremos assim. A Bíblia nos ensina que ao homem é ordenado morrer uma só vez. Hebreus diz isso. Vindo após isso, o juízo. A gente não morre, vive. Não existe isso. É uma crença, mas é uma crença a respeito da salvação. Outra crença é o purgatório, onde você então morre, mas aí você tem ainda a chance num local intermediário entre o céu e o inferno, chamado purgatório, e os seus parentes que estiverem em vida aqui fazem então as orações para o corpo presente, ou as rezas, para o sétimo dia, e vai, para que você então possa subir aos céus. Então você sobe aos céus, não pela decisão que você tomou por Cristo aqui nessa vida, mas pelas orações, pelas rezas que os seus parentes fizeram por você depois de você morrer. Coitado de quem não tem quem reze, quem ore por ele. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar, e aí a gente tem a parábola de Lázaro e muitos outros textos bíblicos que falam: quem está aqui não pode passar para lá, quem está lá não pode passar para cá, nem do céu para o inferno. Nosso destino vai estar selado quando nós morremos pela decisão que nós tomamos por Jesus ou não tomamos por ele aqui na terra. E o outro, só para a gente passar sobre alguns temas da salvação, porque a gente pode pensar em muitos outros, seria a predestinação. Uns nasceram para serem salvos, outros nasceram para serem condenados. Também não cremos desta maneira, porque há um apelo bíblico dentro de tantas outras coisas para que nós venhamos crer no Senhor Jesus Cristo. Uma decisão pessoal do ser humano que você precisa tomar, porque da parte de Deus, sim, Ele já fez tudo por nós. Nós cremos que todo aquele que crê em Jesus, esse sim está predestinado à vida eterna, porque ele está guardado nas mãos de Jesus, e ninguém pode tirá-lo da mão de Jesus. Quem crê em Jesus não perde a sua salvação, porque ele não se salvou, ele é salvo por Cristo Jesus. Então esse é um exemplo. Mas nós poderíamos aqui tratar muitas outras doutrinas sobre santificação, sobre o pecado, sobre o homem, sobre o Espírito Santo e tantas outras coisas, mas não dá, porque senão seria vigília aqui. Mas apenas para exemplificar como que aquilo que nós cremos a respeito de um item apenas da nossa vida muda todo o nosso conceito de vida. Se eu creio então na reencarnação, eu posso dizer assim: se eu não resolver a minha vida aqui, eu resolvo na próxima. Então, é uma doutrina satânica, porque leva a pessoa a postergar, para deixar para diante, para deixar para outra vida aquilo que ela devia tomar, a decisão que ela devia tomar hoje na sua vida. Há um texto lá em Mateus capítulo 20, eu creio que seja isso, agora ficou pequenininho para mim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, converter alguém à sua religião, e depois de o teres feito, ou fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Mateus 23, 15. Muito bem. Depois de certa idade, depois que você vive os 50, a visão vai ficando um pouquinho embaçada. Queridos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que professamos como fé, como igreja. Jesus fala para uma instituição religiosa, fala para os líderes religiosos daquela época, chama-os de hipócritas, e fala que eles eram evangelistas, que eles realmente iam atrás de seguidores, eles convertiam pessoas, mas que aquilo que eles ensinavam, a vida deles também, como confissão de fé, fazia daquelas pessoas mais dignas do fogo do inferno, até do que estava antes a vida delas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. A pessoa ir para a igreja para se tornar um legalista, alguém que só aponta o dedo agora para o erro do outro, que perde o amor, que enche de soberba, que é o santarrão.
como era a situação dos fariseus. Então, quanto mais santos, mais ornamentos nas suas vestes. A situação de falar com o povo, eu aqui em cima, você aí embaixo, eu sou moral. E toda a fé que eles tinham também de que você seria salvo então pelo cumprimento da lei, jogava por terra todo o ensino da graça que Jesus trazia. Então, como igreja do Senhor Jesus, nós, igreja, nós precisamos ter o cuidado de ter uma sã doutrina da palavra de Deus. E aí nós temos dois exemplos também bem atuais. Nós temos aí a chamada teologia da prosperidade. E não sei se você já ouviu também falar sobre o pacto de pobreza ou a teologia da pobreza. São coisas bem distantes uma da outra. E essa segunda já não é muito mais requerida hoje, mas alguns grupos que entendem que as coisas, os prazeres, o dinheiro, as coisas aqui deste mundo nos afastam de Deus. Então, portanto, quanto mais pobre você for, mais agradável a Deus você é. Já encontrei pessoas assim. E a pessoa não tem mais projeção de vida porque ela acredita que Deus se alegra com o pobre. A Bíblia não ensinou isso. Aliás, havia seguidores de Jesus, inclusive mulheres, que sustentavam o ministério de Jesus e seus apóstolos, que eram ricos. Mas há um outro lado, da teologia da prosperidade. Hoje nós vemos as pessoas pregando o imediatismo, a riqueza aqui nesta vida como um sinal de você ser a pessoa mais abençoada por Deus. E aí eu fico pensando que cai por terra a parábola do rico e do mendigo Lázaro, porque o rico tinha todas as riquezas e foi para o inferno, e Lázaro não tinha nada e foi para os céus. E essa teologia enganadora que mexe com o desejo das pessoas de terem bens, de serem ricas, leva muitas pessoas às ciladas, a se afastarem de Deus, porque colocam o seu coração nas riquezas e o dinheiro se torna um Deus na sua vida. E aí a Bíblia vai dizer: você não pode adorar a Deus e a Mamon, não pode adorar a Deus e ao dinheiro. Você há de adorar um e aborrecer o outro. Não sei se vocês já receberam aí na rua um panfletinho como esse. Esse aí não é virtual não, que vai ser colocado agora. Eu recebi certa vez esse panfletinho aí. Ele está até um pouquinho passado, porque foi digitalizado, mas ele diz sobre uma sessão espiritual. Venha receber nessa terça-feira a rosa consagrada, para que haja uma limpeza espiritual na sua vida. Vocês já viram assim? Alguns trazem uma escada para você, então, com aquela escada subir na vida. Outros fazem a propaganda de uma lâmpada, que no momento em que você enroscar aquela lâmpada no local da sua casa, sua vida toda vai ser iluminada. Há também a vassoura. Mas é sério. A vassoura que você vai passar lá e vai varrer todos os males da sua casa. E daí por diante. Isso, irmãos, só existe porque tem pessoas que acreditam nisso e vão lá comprar a vassoura. E a vassoura não é o mesmo preço do supermercado, ela é muito mais cara. Aliás, quanto mais fé você tiver, mais dinheiro você vai dar. Quanto menos dinheiro você der, a sua fé não é tão grande assim. A fé está relacionada ao dinheiro. É esse tipo de pregação que nós vemos por aí. Nós não cremos nisso, não cremos dessa maneira. Nós cremos sim que a igreja é sustentada pelos dízimos das ofertas, é bíblico, totalmente bíblico. Nós cremos que o servo do Senhor Jesus, ele pode sim prosperar, mas ele deve fazê-lo através do seu trabalho, da oração, da honestidade, sempre essa caminhada. Começando de baixo, muitas vezes, crescendo, prosperando, com visão de fé. Não deve ser preguiçoso, aí vai por diante. Mas a nossa fé convencional nos direciona. O que eu creio? Se eu creio, se eu tenho convicções bíblicas disso que a gente está falando, eu não vou cair nesses enganos de doutrina, o que a Bíblia vai chamar de ventos de doutrina. Eu já vi
pessoas. Uma vez visitei uma senhora que estava com câncer. Havia um grande caroço na sua cabeça. E ao final ela estava muito decepcionada com a igreja, com tudo, porque, iludida por uma certa líder religiosa, ela pegou todo o recurso que ela tinha e deu, não à igreja, mas ao bolso daquela mulher, daquela chamada pastora, na promessa de que ela seria curada do seu câncer. Essa mulher já faleceu de câncer. E quando conversei com ela, ela estava com o seu coração tão amargurado. E eu pude, através da Bíblia, com todo carinho, mostrar para ela que realmente ela foi enganada, mas que existe um Deus que cuida dela, que a ama, que tinha uma eternidade para ela, queria cuidar dela em todos os instantes, que podia se curá-la se fosse o seu propósito, mas que também poderia chamá-la se fosse o seu propósito. A verdade precisa ser pregada, irmãos, ao coração das pessoas, porque muitas pessoas estão sendo enganadas. As religiões sempre existiram. Aí a gente pode citar as três maiores e conhecidas hoje: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Também as denominações dentro dessas religiões, os saduceus, fariseus, essênios, gnósticos na era bíblica. Ser parte de uma religião, uma denominação, identifica a sua fé confessional, a sua identidade, ou seja, em quem ou em que você crê. Você crê em Jesus? Os cristãos creem. Os muçulmanos não creem em Jesus como Salvador, creem nele como profeta. O judeu, ele não crê em Jesus também como Salvador, como Messias, mas nós cristãos cremos que Jesus é o Filho de Deus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando nós pensamos em denominações, existem muitas. Depois da Reforma Protestante, que trouxe uma grande bênção para termos a liberdade de conhecimento da palavra, no entanto também, por causa de ações humanas, trouxe muita coisa ruim. Hoje, pessoas então vão abrindo ao bel prazer nomes de igrejas, de denominações, em cima, em base de coisas que não são base bíblica. Tempos atrás, quando eu cheguei aqui, eu pensei até que tinha acontecido isso em Cidade de Pomar, na época eu pensava. Depois eu estive com um professor do seminário que a gente dá aula, ele disse: não, isso foi no outro bairro da Serra, em Vila Nova, de Colônia, mais perto de Pastor Alves, para subir o Ferrol. Que foi um caso de um cara, vocês ouviram falar isso na mídia, os mais antigos, que ele iludiu um casal, dizendo que se as esposas dele tivessem filho com ele, esses filhos seriam aí de uma geração abençoada para a vida, para a volta do Messias, e uma série de coisas lá. E na reportagem, quando então a repórter perguntou como que ele convenceu, ele deu um texto bíblico de Oséias, e no texto bíblico de Oséias, que diz assim, para Oséias tirar uma mulher da prostituição e fazê-la uma mulher de bem, uma ilustração do povo de Israel. Ele interpretou aquele texto como que se ele devesse então prostituir-se com a mulher. E ele ensinou aquilo. E pasme, ele convenceu mulheres e homens de que aquilo era verdade. Então, irmãos, isso ocorre cada dia. Seitas nos Estados Unidos da América, como a gente ouve falar mais, de pessoas que daqui a pouco fazem um suicídio coletivo, porque creem de fato que aquela pessoa que deixou o cabelo crescer, a barba crescer, é o Messias do nosso tempo, e que ele tem um contato especial com Deus. Meus irmãos, não se deixem enganar com essas coisas. Não se deixem enganar. Existem boas denominações, é claro. Não podemos dizer que a Igreja Batista é a única denominação que prega a verdade. Não. Existem boas denominações. As diferenças entre as boas denominações são conceitos que não interferem na base principal, no fundamento da palavra de Deus. Interpretamos algumas coisas. Paulo fala aos Romanos capítulo 14, ele trabalha lá a respeito de comer carne, não comer carne, guardar dias da semana, guardar sábado, guardar, e ele fala assim: quem come não fala de quem não come não fala de quem come, quem acha que todos os dias é igual, não fala de quem guarda um dia da semana. E ele diz assim: olha, tenha a sua convicção, a sua fé,
e não julgue o seu irmão, porque essas questões não são questões básicas para a salvação, porque essas questões não vão interferir, de fato, para a salvação, para a vida eterna. Então a gente tem que respeitar as diferenças de pensamentos entre as denominações, mas nós temos que ter a nossa convicção. Eu digo, quando aqueles chegam à classe de doutrina, preparando para o batismo, e a gente trabalha todas as questões aí doutrinárias, eu digo assim: se aqui é isso que nós estou ensinando, você não crê como batista, se você crê como adventista, você deve congregar como adventista. Se você crê como assembleiano, você deve estar como assembleiano. Se você crê como presbiteriano, você deve crer como presbiteriano. Mas o que ensinamos isso, aqui é isso. Se você crê dessa maneira, então fique conosco. O que é isso? Porque lá no céu vai ter presbiteriano, vai ter batista, vai ter assembleiano, vai ter adventista, vai ter de tudo quanto é. E não vai ter essas bandeiras. Mas existem questões que são ensinadas, que são heresias, que são ensinos de Satanás, e nós precisamos estar firmes na nossa fé, para nós não sermos levados pelos ventos de doutrina. Nós temos a nossa confissão de fé, o que de fato eu creio, qual é a minha convicção e qual é a minha fé. Então aí no último slide, para ter uma fé confissional saudável, faz-se necessário examinar as escrituras como os bereanos. Os bereanos eram os crentes de Bereia, que Paulo pregou lá a palavra, e quando Paulo, o apóstolo Paulo pregou, não foi o pastor Josimar, foi o apóstolo Paulo, eles foram examinar para ver se aquilo que Paulo estava pregando estava de acordo com as escrituras sagradas. Meu irmão, você precisa ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, examinar a Bíblia, porque o crente não deve viver só da pregação do pastor, o crente deve examinar, e se ele tiver dúvida, e se ele pensar que aquilo que está sendo pregado não está de acordo, ele deve chegar ao seu pastor, ao pregador, que foi dizer: isso aqui, eu não estou entendendo dessa maneira. Precisamos conversar sobre isso, porque eu preciso crer, eu preciso ter convicção da palavra de Deus no meu coração, e para isso eu preciso ter conhecimento, porque se eu não tiver conhecimento, qualquer coisa que eu receber está válido, eu não sei de nada. Então qualquer coisa que me passar é a verdade, mas quando eu conheço a verdade, tudo que foge da verdade, eu vou identificar, eu vou dizer assim: não, isso aí não provém da verdade. Às vezes músicas são recheadas de teologias, de confissões, e é claro que nós cantamos músicas que muitas vezes a gente dá aquele ajuste, mas ela não bate tão bem quanto aquilo que a gente crê, porque nem todas as músicas são compostas por aquela pessoa que seja da nossa mesma denominação. Mas muitas vezes se deixa passar porque não é uma questão crucial. Mas nós devemos examinar as escrituras. E eu quero concluir fazendo essas 3 perguntas para você. Em quem você crê? Você já crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Esse é o passo mais importante, porque você pode ter filosofia, ideologia, uma confissão de fé, você pode ser uma pessoa que questiona, que fala muito sobre a Bíblia, que fala da Bíblia de capa a capa, que gosta de discutir a Bíblia com os outros, mas se você não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está perdido caminhando para o inferno. Essa é a verdade. Você precisa hoje entregar a sua vida a Jesus. Mais do que ser um bom teólogo, é se entregar àquele que é o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Segunda pergunta: o que você crê sobre Jesus? Eu creio em Jesus, mas não sei muito sobre ele, então busque conhecer. Venha para a escola bíblica dominical, seja um aluno nascido da escola bíblica dominical, participe conosco das quintas que a gente vai trazer aqui sobre o que eu creio, a partir da última quinta deste mês de abril. Nós vamos começar uma trajetória de estudos na base doutrinária que ensinamos como batista, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o ser humano, sobre o pecado, sobre a Trindade, sobre tantas coisas. Você está convidado a conhecer, seja aqui ou seja onde for, seja em casa. Busque saber o que você crê, porque você precisa também saber, isso que é a terceira pergunta: por que você crê?
Eu creio que só Jesus Cristo salva. Essa é a minha fé em Jesus. Eu creio em Jesus, creio que só Ele salva. Mas por que você crê nisso? É porque está escrito lá na Bíblia. Porque a Bíblia é verdadeira, já provado por isso. Você tem que saber o porquê você crê nisso. E não somente porque alguém lhe falou. Eu quero concluir com uma pequena ilustração. Certa vez eu estava no meu trabalho como pedreiro, um tempinho atrás, e eu era encarregado, na verdade. Cheguei lá, tinha um rapaz cantando Que grande barro não entra no céu. Tem que rapar a barra. E ele cantava Que grande barro não entra no céu. Era uma música que ele tinha aprendido. E eu cheguei para ele, eu gostei, e falei assim: onde está na Bíblia que crente barro não entra no céu? Ele olhou, pensou e falou assim: não sei não, mas o pastor ensinou, eu estou cantando. E continuou cantando que crente barro não entra no céu. O pastor ensinou, eu estou cantando. A gente não pode ser simples. A gente precisa ir para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Porque creio nisso. Porque o grande número de denominações hoje está exatamente em igrejas que são abertas em cima de um versículo isolado da Bíblia. E a pessoa faz uma doutrina em cima daquilo, sem conhecer o todo da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu quero orar com você neste momento. Te chamo a orar comigo para uma busca de conhecer a palavra de Deus, de crescermos na fé confessional, da gente ter convicções doutrinárias, sabermos o que cremos e por que cremos, para não andarmos iludidos. Eu convido a você a fechar os olhos neste momento e orar comigo. Pai, eu quero me colocar diante de Ti em oração com os meus irmãos. Ó Deus, nós não somos donos da verdade, mas nós seguimos aquele que é a verdade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que o Senhor nos enviou aqui a este mundo para não apenas nos apresentar uma verdade, mas ser a verdade encarnada para conosco. E, ó Deus, mais do que conhecimento teórico, nós queremos, ó Deus, conhecer de fato Jesus no nosso dia a dia, a verdade em nós. E, ó Deus, uma vez crendo em Jesus, nós queremos conhecer toda a verdade que Jesus ensinou. Cremos, temos convicção doutrinária, sabemos o porquê cremos a respeito de todos os assuntos que são importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada como cristão. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor leve a nós aqui presente a uma busca mais profunda da Tua palavra, a estudar, a nos deleitarmos em conhecer e termos convicção das doutrinas bíblicas. E a vida que entrou aqui nesta noite sem entregar-se ainda a Jesus, nós pedimos, ó Pai, toque esse coração, para que creia de todo o coração em Jesus e receba a salvação, e passe a ser um discípulo, um aprendiz de Jesus, aprendendo através da leitura da Tua palavra, aprendendo através da escola bíblica dominical, aprendendo através dos estudos das quintas-feiras, aprendendo através, ó Deus, do ensino do Teu Espírito Santo, que habita em todo o que crê. E assim possamos estar convictos a respeito daquilo que é a verdade do Senhor para nós. Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.